Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Aleluia. Olha a pessoa que está aí do seu lado, cumprimente ela, mesmo sentada, amém? Fala que bom ter você aqui, corajoso, corajosa, não se deixou intimidar pelo frio, está aqui todo encapuzado, mas está, amém? Aleluia. Esse não será um tempo perdido, amém? Se você abrir o seu coração, é claro, se você inclinar os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor, com certeza a sua vida não será a mesma depois deste culto, depois de tudo que o Senhor tem para ministrar na sua vida. Amém? Estou muito feliz por essa oportunidade. Pastor Lucas, muito obrigado. Amém? Também quero agradecer a nossa liderança, aos nossos pastores, auxiliares. Que bênção estarmos aqui em família, amém? Feche seus olhos, vamos apresentar a nossa vida ao Senhor mais uma vez. Pai, nós queremos apresentar a Ti o nosso coração, declaramos que Ele é uma terra fértil, onde a Tua palavra vai cair, aleluia, e vai gerar fé. E nós iremos crer e falar com a nossa boca e ver resultados sobrenaturais, surpreendentes. Em nome de Jesus, a Tua palavra vai encontrar um bom espaço no nosso coração. Nós não iremos, aleluia, estar aqui em vão, mas nós iremos receber tudo o que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje estarei falando sobre um tempo favorável. Amém? Repete comigo, um tempo favorável. Aleluia. O tema já está aí. Tempo favorável tem a ver com uma janela de oportunidade que se abre diante de nós. É o kairós de Deus. É quando a graça e o favor de Deus, elas são intensificadas para que as coisas aconteçam de forma mais leve e de forma mais rápida. Amém? Esse é o tempo favorável que Deus tem para mim e para você. O tempo onde Deus, Ele fala, ei, deixa que agora eu vou fazer do meu jeito. Você estava quebrando a sua cara, estava dando murro em ponta de faca, se frustrando, mas agora é do meu jeito. E às vezes o jeito de Deus não faz sentido. Mas no final a gente vê que foi a melhor coisa que a gente fez. Colocar a nossa vida, nosso coração diante de Deus, descansar nele e deixar ele fazer do jeito dele. Esse é um tempo favorável para a minha vida, para a sua casa, para a nossa igreja. Amém? Esse nós já estamos vivendo. Amém? Não é algo que vai começar. Nós já estamos em uma nova estação. Já foi, aleluia, iniciada, já deu start. Uma nova fase e um novo tempo. Como eu já disse, onde as coisas serão mais leves e mais rápidas. Eu espero que você esteja pegando isso, amado. Porque a palavra de Deus, quando é liberada, você tem que pegar ela, agarrar ela. Amém? Como um pitbull que agarra um osso e não larga de jeito nenhum. Você vai pegar essa palavra hoje e você vai viver um tempo favorável na sua vida. Amém? Você crê nisso? Veja o que a palavra diz em Isaías. Eu vou estar lendo na NVI. Isaías 49, 8. Isaías 49, 8 diz assim: no tempo favorável, eu lhe responderei. Aleluia. Nesse tempo, as respostas chegam mais rápidas. Amém? No tempo favorável, eu lhe responderei. E no dia da salvação, eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar. Está falando de restauração. Aquilo que porventura o diabo tinha impedido ou estava retido, nesse tempo favorável é onde as coisas são restauradas, restituídas. Aonde você vai realmente, aleluia, e pega aquilo que é seu, e o diabo ele não pode resistir. Amém? Esse é o tempo favorável. Olha como que fala na versão linguagem de hoje. O Senhor diz ao seu povo. Amém? Quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade.
Aleluia, esse é o tempo onde Deus ele quer mostrar a bondade dele sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua família. Em Salmos diz, ó, provai e vede. Ou seja, não é só você ficar vendo, aleluia, os outros provando da bondade de Deus. Não é só você ficar aqui com as mãos levantadas, cantando que Deus é bom, que Deus é isso. Não, é você provar, é você experimentar. Amém? É você testificar, Deus é bom, aleluia, mas eu tenho provado e eu tenho experimentado dessa bondade dele na minha vida. E é nesse tempo favorável que a palavra está dizendo, é o tempo onde eu vou mostrar a você a minha bondade. Você vai saber que Deus é bom, não só porque você ouviu falar, mas porque você experimentou, porque você provou da bondade de Deus. Você está animado para esse tempo? Aleluia, você pode dar um glória a Deus, porque esse tempo já é uma realidade na nossa vida. Aleluia, vai se alegrando aí, irmão. Aleluia, vai pegando isso pela fé. Aleluia, ainda em Isaías, na NVI diz assim, Isaías 43, 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Aí ele pergunta, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Na versão NVT diz assim, estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. E ele pergunta novamente, vocês não estão percebendo isso? Eu vou abrir um caminho no meio do deserto e farei rios brotar no meio da terra seca. Nesse tempo favorável, Deus não quer que a gente esteja distraído, desapercebido. Ele está dizendo, olha, eu vou fazer algo novo e já começou. Vocês não estão percebendo? Deus está perguntando para você nessa noite, você não está percebendo que já começou? O que você está esperando para entrar nesse mover, para fluir com o que Deus está fazendo nos nossos dias? Deus está perguntando, você não percebeu ainda? Por que você está distraído, triste, chateado, se perguntando por que até agora nada aconteceu? Ei, já está acontecendo. Deus já deu start. Aleluia, já foi inaugurado esse novo tempo. E nós não podemos ficar perdidos, desapercebidos. Sabe, está muito frio, né? Precisa nem falar. Mas não é interessante que domingo passado, não estava um solzinho gostoso? Eu saí de casa de manhã todo encapuzado, com 2 calças, blusa. 2 calças porque a canela é fina, quem tem canela fina sabe como o frio, né, castiga. Mas quando a gente saiu daqui da igreja por volta do meio-dia, estava um sol e estava um tempo gostoso, agradável, mas hoje já está um frio de novo, um frio de tarde de Torá. E às vezes a gente fica meio perdido, não sabe se põe casaco, tira casaco, fica aquela, né, põe casaco, tira casaco, aquele memezinho. E teve dias, há semanas atrás, que foi pior, porque você saía de casa, estava um frio de Torá, saía todo encapuzado, 2, 3 calças para aguentar. Aí quando dava meio-dia, aquele sol de rachar. Vocês lembram disso? Um sol que, tipo, de onde saiu esse sol? Como assim? Aí começava, né, a escurecer, vinha aquele frio de novo. E a gente ficava perdido. Não sabe se põe blusa, se tira blusa, se vem de bermuda, se regata. O que eu faço? Mas no tempo de Deus, a gente não pode ficar perdido. Sem saber como que eu vou me comportar, como que eu vou me vestir, qual vai ser a minha atitude. Nós não podemos ficar desapercebidos, distraídos no tempo de Deus, porque senão o tempo passa e a gente perde a oportunidade. Talvez já aconteceu com você, apareceu uma oportunidade boa, bem na sua frente. E talvez porque você não tinha recurso, ou tempo, ou não sabia como aplicar aquilo, você, deixa isso para lá, eu não vou perder tempo com isso, de repente não vai dar em nada mesmo.
eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro agora, eu não consigo fazer isso. Mas você sabia que era uma boa oportunidade. Passou-se um tempo, depois você viu que pessoas que gastaram seu tempo, estudaram sobre aquilo, investiram tempo e dinheiro, hoje estão bem, e você olha, poxa vida, podia ter sido eu. Poxa vida, eu poderia estar melhor hoje, mas eu não aproveitei a oportunidade que apareceu diante de mim. E Deus está dizendo, esse é o tempo, você não pode perder esse tempo oportuno, essa janela que se abriu para você. Amém? Eu não quero olhar daqui uns meses, daqui uns anos e dizer, poxa, Deus ele sinalizou que havia um tempo oportuno, favorável, e eu não mergulhei, e eu não me envolvi. Eu estava tão distraído, como o pastor falou, correndo de um lado para o outro, e eu não percebi, eu não ouvi a voz de Deus para receber a direção, obedecer e colher daquilo que Deus tinha para mim. Não perca a oportunidade. Deus está dizendo, vocês não estão percebendo, eu estou fazendo algo novo. Amém? Quando a gente fala de tempo, a gente está falando, no grego, existem duas palavras, que é o cronos e que é o kairos. Cronos fala de cronologia, fala de dias, meses, horário, e nós estamos presos a esse tempo. Esse tempo ele vem e ele impõe as condições sobre nós. Por exemplo, o inverno chegou e não é porque você não gosta de inverno que você vai conseguir mudar isso. Não, nós estamos nessa estação do frio. Então, o Cronos, ele impõe sobre nós. Agora, o Kairos é um tempo oportuno, é o momento certo, e ele não se impõe sobre você. É você que tem que entrar. Amém? Deus ele não vai pegar, ó, eu vou fazer isso e pronto, final. Não, você tem que se render, que se abrir, que crer, que agarrar, que pegar, que fluir junto com os rios do Espírito. Entender, deixar o Espírito Santo falar com você e você perceber para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. O Kairos ele não vai se impor sobre você. Não é como numa estação lá do Brás, lá da Praça da Sé, onde as pessoas estão todas apertadas e sem você perceber, daqui a pouco você já está lá dentro do trem. Você foi conduzido, você foi levado. O Kairos não, o Kairos o trem está passando. E você que decide entrar para sair dessa estação e para ir para uma próxima estação. Deus ele quer nos levar para uma próxima estação de abundância, de paz, de prosperidade, de favor, de graça. Mas é você que tem que decidir entrar. Você não vai no vácuo das pessoas, você não acompanha a muvuca. A muvuca não vai te levar para o Kairos, para dentro desse trem. É você que tem que decidir, pela fé eu vou entrar. Pela fé eu vou viver isso que Deus tem para mim nesse tempo. Amém? Não perca a oportunidade. O Kairos, ele depende da sua decisão. Você que tem que decidir se vai entrar ou não. Deus ele não vai pegar pela sua mão e te obrigar. A decisão é sua. Tanto que em Isaías 1:9, Deus diz claramente, se você quiser e me ouvir, se você quiser e me obedecer, então você vai comer do melhor dessa terra. Mas ele colocou uma condição, se você quiser. Você que tem que querer. Como assim eu querer? É claro que eu quero comer o melhor dessa terra. É claro que eu quero ter uma vida próspera, bem-sucedida, ter os meus filhos bem cuidados. É claro que eu quero viver imune de doenças, de vírus. Mas a palavra está dizendo que você tem que querer. Ou seja, você tem que dar esse passo de fé. Querer, crer, agarrar. Pegar a palavra de Deus. Aquilo que Deus está falando aqui nesses dias. E colocar em prática. Porque Ele diz querer e obedecer. Amém? Então você vai comer o melhor dessa terra. É o que Deus tem para mim e para você.
o melhor dessa terra. O nosso Deus é dono do ouro e da prata, e Ele não é um Deus mesquinho. Isso é tudo, não, Ele disse para aquele filho mais velho, ei, tudo que eu tenho é seu. Ele estava questionando, você está dando uma festa para esse meu irmão? Você nunca deu uma festa para mim? O meu irmão gastou tudo lá no mundo. O pai disse, ei, tudo que eu tenho é seu. Apenas pegue e use, desfrute. Amém? Essa palavra é para mim e para você. Deus está dizendo, tudo que eu tenho é seu. O ouro e a prata que pertence a mim, eu dei para você. Prosperidade, eu dei para você. Saúde divina, eu dei para você. E hoje, como que nós recebemos isso? Pela fé, porque o preço já foi pago. Perdão, saúde divina, prosperidade, tudo isso já está disponível, porque a palavra diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Amém? Glória a Deus. Sabe, antes do meio do ano, lá por meados de maio, começou a vir na minha cabeça, poxa, já está chegando o meio do ano, o ano já está voando e parece que nada aconteceu. Está tudo do mesmo jeito. Eu estou vivendo as mesmas coisas, pagando as mesmas dívidas. E aqueles pensamentos começou a me perturbar, a pesar na minha mente, e aquilo começou a pesar no meu coração. Eu comecei a ficar mais amuado, mais triste, pensando, poxa, o ano vai passar e nada vai mudar. Talvez você chegou aqui com esse pensamento. Gente, já estamos em julho. O que eu fiz esse ano? Não fiz nada, eu não conquistei nada. Tudo aquilo que eu planejei não aconteceu. Parece que nada está acontecendo. Quantas das vezes o inimigo ele não vem colocando esses pensamentos? Nada vai mudar, não adianta, você está perdendo o seu tempo na igreja. Esse negócio de confessar a palavra não está mudando nada. O ano está passando e vai ser só mais um ano na sua vida. Mas então eu me agarrei a uma palavra e continuei orando, declarando, mesmo com aquilo perturbando a minha cabeça, eu continuei crendo. E é isso que nós precisamos fazer, nos enchendo do Espírito. Teve um domingo pela manhã, que a irmã Elaine chegou e disse para mim, de uma forma bem simples, olha, Deus está te colocando numa nova fase. E ela foi bem específica, eu não sei se é ministerial ou financeira, não sei, mas é uma nova fase. E de repente, o Gabriel estava tocando aqui, ele desceu e falou, olha, coisas que você estava tentando fazer há muito tempo e não conseguia, estava frustrado. Deus está dizendo que vai ser mais fácil, vai acontecer, vai ter um desbloqueio aí. E eu peguei aquilo, amém, glória a Deus. Mas quando eu olhava, estava tudo do mesmo jeito. E o pensamento, nada está acontecendo. O ano vai acabar e vai... Amados, o que Deus está fazendo na minha vida, na minha casa, nesses dias, você não tem ideia. Exatamente como foi dito. Porque mesmo com aqueles pensamentos, sabe, você não pode impedir que um passarinho sobrevoe sua cabeça, mas você não pode deixar ele criar ninho. Eu não posso deixar que aqueles pensamentos criem ninho e desça para o meu coração e eu comece a me remoer e a achar que Deus não está comigo, porque é desse jeito mesmo. Vem aqui, diabo, vamos conversar, você tem razão, estou contigo. Não posso deixar isso. Eu tenho que me agarrar à palavra que está sendo liberada e confessar e declarar e orar e colocar diante de Deus a minha vida, crendo que aquilo que Ele prometeu é fiel, Ele é fiel para cumprir. Amém? E de uns meses para cá, coisas extraordinárias têm acontecido. No âmbito financeiro, Deus tem feito coisas maravilhosas. E sabe, quando eu falo isso, eu não estou falando para me gabar, sabe, querendo me achar melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém, porque o que eu estou vivendo veio de Deus. Está entendendo? Não tem a ver comigo. Como o irmão Gabriel disse, olha, você tentou várias vezes e não acontecia. Mas chegou um tempo favorável na minha vida, onde as coisas foram facilitadas, onde aquilo que estava bloqueado teve um destrave.
Aleluia. E eu declaro que vai ser assim sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque nós estamos vivendo o tempo favorável de Deus. Não tem a ver com aquilo que eu estou falando, mas tem a ver com aquilo que Deus está dizendo. Então pegue isso, agarre isso e declare: ei, Satanás, você está dizendo que nada vai acontecer, mas eu digo, esse é o tempo favorável de Deus na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. E por que esse tempo favorável já aconteceu, já é algo real na nossa vida, na nossa igreja? É um tempo especial para essa igreja, para esta casa. Amém? Porque o nosso pastor Lucas disse sim. Deus apresentou para ele algo muito louco. Olha, tem aqui um espaço de 15 mil metros. Vocês hoje estão em 500 metros quadrados, é isso? Uau, que lindo. É bom, né? É legal, é interessante, a gente vibra. Mas e os desafios? E as coisas que precisam ser compradas, feitas, a mão de obra, todo o desafio que vai ter pela frente. Ele sabia disso, mas mesmo assim ele disse sim. Amém, Deus, vamos pegar, vamos agarrar isso, a igreja vai vir junto, amém? Então, quando ele disse sim, foi aonde esse tempo favorável se iniciou. Isso não tem a ver apenas com ele ou com a igreja, mas isso reflete na minha vida, na minha casa, nos meus projetos, porque é um tempo favorável para esta casa, e você faz parte desta casa. É algo que vai regar todos aqui, vai alcançar todos. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir as histórias que o pastor contou sobre as coisas que aconteceram depois que ele pegou a chave, depois que ele assinou o contrato lá do local novo. São histórias incríveis, coisas assim que tipo, uau, como assim isso aconteceu? Olha a provisão que chegou, olha o que Deus fez, olha como Deus está se movendo. Mas essas histórias só estão sendo possíveis porque ele disse sim. Se ele tivesse pensado, Deus, a gente faz mais um culto, não sei, a gente dá um jeitinho, vamos ficar por aqui mesmo, eu não quero ter essa dor de cabeça, ele não estaria contando essas histórias. Ei, você vai contar testemunhos maravilhosos, coisas grandiosas, no momento que você mergulhar, aleluia, nesse tempo favorável, no momento que você, aleluia, pegar junto e entender que esse é o tempo de Deus, e você disser sim, Senhor, eu creio e eu vou viver o que o Senhor tem para a minha vida, junto com a minha igreja, junto com o meu pastor, aleluia, o que ele está vivendo vai refletir na minha casa. Não é o que a palavra de Deus diz? Que o óleo desce da barba do pastor Lucas e alcança todos nós. Aleluia! Você tem que pegar essa palavra. No domingo, a irmã Zuleika, ela disse algo maravilhoso. Quem estava aqui pela manhã viu, eu anotei aqui algumas coisas que ela disse, porque são coisas que nós precisamos agarrar. Nós temos que levar a palavra de Deus a sério. Amém? As pessoas, ela não disse as coisas que ela falou no começo da palavra para fazer uma média com o pastor Lucas. Tipo, eu estou falando isso, mas depois você paga o meu almoço. Não tem nada a ver. Ela falou que Deus despertou ela e colocou aquilo no coração dela. Então, era uma palavra vinda do próprio Deus. Olha o que ela disse, que era para a gente se acostumar com cifra de milhões. Ela disse que não haveria restrição nenhuma para tudo que a gente fosse fazer. Ela disse que recursos iam vir de todos os lados. Ela disse que era o tempo aprazível de Deus, aleluia, para a nossa igreja. E nesse tempo muitos iriam prosperar. Se você não ouviu, ouça, está lá no YouTube, domingo de manhã, comecinho da pregação. Não vou te falar um minuto porque eu não guardei. Mas vai lá, procura, você vai achar. Ouça novamente. Guarde isso no seu coração, pegue essa palavra e corra com ela. Porque é uma palavra de Deus para a nossa igreja, não é para o nosso pastor, mas é para a nossa igreja. Porque ela disse, muitos vão prosperar. Eu sou, aleluia, eu faço parte desses muitos. Eu estou no meio desses muitos.
Porque eu já coloquei meu pé dentro do trem, e o trem já está me levando para uma nova estação. Uma estação de abundância, de prosperidade. Aleluia. Ela disse que recursos iam chegar para promover o crescimento do reino. Glória a Deus pelas pessoas de fora que estão, aleluia. Pastor, posso fazer um pix? Amém, envia, pode chegar mais. Mas vai vir de mim e de você também. Como assim? Eu não estou tendo nem para pagar as minhas contas. Ei, esse é o tempo favorável, onde as coisas vão mudar. Por causa de uma palavra que foi liberada. Aleluia. Em 2 Reis 7:9, a gente vê, 2 Reis 4. 2 Reis 4, a gente vê uma história de uma mulher que estava endividada. E ela chegou diante do profeta Eliseu e disse: eu não sei o que fazer. Meu marido morreu e a gente ficou com uma dívida enorme. E eles estão vindo buscar os nossos filhos para fazer eles escravos. Se a gente não pagar a dívida, eu vou ficar sem filho, sem nada na minha vida. O profeta disse: o que eu posso fazer por você? Fala para mim, o que você tem em casa? Ela disse: eu só tenho uma vasilha com um pouco de azeite. Pronto, isso é suficiente. Aí ele falou para ela: vá nos seus vizinhos e pegue vasilhas. E ele foi bem específico, você pode ler em 2 Reis 4. Pegue muitas, não poucas. Mas como assim? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Mas ele disse: pegue muitas, não poucas, porque um tempo favorável está chegando na sua casa. E ela fez o quê? Obedeceu. A palavra foi liberada, mas aleluia, o milagre aconteceu, porque ela foi rápida em obedecer. Ela juntou todas as vasilhas e começou a despejar o que ela tinha. E a palavra diz que foi enchendo as vasilhas, foi enchendo as vasilhas, foi enchendo. Até que ela disse: menino, traz mais uma, o negócio está ficando bom demais. Ih, mãe, acabou. No momento que acabou as vasilhas, o azeite parou de ser derramado. Mas a palavra diz que todas as vasilhas ficaram cheias. E ela voltou para o profeta: e agora, o que eu faço? É simples, pega o que você produziu aí, vende, paga a sua dívida e viva do resto. Aleluia. Está escrito aqui, 2 Reis 4:7. Ela foi e contou tudo para o homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Não foi aquela coisa de pagou a dívida e agora como que eu vou comer? Não, ela pagou a dívida e ainda sobrou, para que ela pudesse viver bem o resto da vida dela. É isso que acontece no tempo favorável, quando você pega realmente a palavra, você crê e você obedece os comandos de Deus. Amém? Coisas sobrenaturais, inexplicáveis acontecem. Daqui a pouco está a mulher: ô vizinho, vem trazer sua vasilha. A propósito, você não está precisando de azeite aí não? Todo mundo naquele lugar, se quisesse azeite, ia ter que comprar com ela. Ela se tornou, aleluia, uma mulher, uma empresária de sucesso da noite para o dia. Semana passada ela estava coçando a cabeça: vão levar os meus meninos. Hoje ela está distribuindo azeite, vendendo, prosperando, dívidas pagas. Pega isso para você, eu disse dívidas pagas. Eu creio, aleluia, nesse tempo. Aleluia, nós não precisamos ficar contando o nosso dinheiro. Senhor, o que eu vou fazer? O dinheiro não é suficiente. Ei, é um tempo favorável, onde as coisas vão acontecer do jeito de Deus. Não é do seu jeito, não é como você pensou, mas é da maneira dele. Quando você, aleluia, se deixa levar pelo fluir do Espírito. Aleluia. Coisas extraordinárias, inexplicáveis. Ei, se prepara para viver isso. Aleluia, eu não estou falando aqui para te animar. Eu estou falando como alguém que já está vivendo isso. No meio do ano eu estava pensando como vai ser, aleluia, esse ano. Mas hoje eu já tenho expectativa para coisas maiores, coisas grandes. As vasilhas estão cheias,
Porque, aleluia, eu já contei aqui, Deus me deu uma palavra, sai daqui, volta para Mogi, eu peguei essa palavra. E eu creio que foi aí, aleluia, onde, por causa dessa obediência, nós entramos nesse tempo favorável. Estava muito mais confortável do jeito que estava. Mas quando você pega uma palavra e você obedece, aleluia, as coisas começam a acontecer de uma forma diferente, amados. Não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com aquilo que você é capaz de produzir ou fazer, mas é porque você entrou no tempo favorável de Deus, onde o favor de Deus te coloca no lugar certo, na hora certa, diante das pessoas certas. Aleluia, o favor de Deus abre portas. Pedro estava dormindo na prisão, aleluia, no dia seguinte ele ia morrer. Herodes ia matar ele. E a palavra diz que ele estava acorrentado, com os 2 braços acorrentados, tinha um soldado aqui e outros guardas espalhados. Mas de repente um anjo apareceu, e no momento que o anjo apareceu, as correntes caíram. O anjo disse: ei, levanta depressa, vamos logo. E os guardas? Eu não sei, a Bíblia não diz exatamente, mas os guardas não viram. Pedro também estava meio, o que é isso? É um sonho, uma visão? Onde é que eu estou, quem eu sou? Eu sei que Pedro se levantou, foi seguindo o anjo, e a palavra diz que as portas das prisões também se abriram sozinha, automaticamente. Aleluia, esse é o tempo de Deus para nós, para mim e para você. Tempo onde os anjos do Senhor virão para nos servir, onde nós iremos ver portas se abrindo. Aleluia, aquilo que te prendia vai ter que cair por terra. E o anjo disse para ele: ei, levanta-se depressa. A palavra do Senhor para você hoje: pega isso depressa, agarra isso depressa. Vocês não percebem, eu já comecei a fazer coisas novas. Aleluia. Glória a Deus. Deus está fazendo coisas novas. E nós precisamos tomar cuidado com uma coisa: incredulidade. A palavra diz uma história onde um rei cercou a cidade de Samaria. E porque ele cercou a cidade de Samaria, ninguém poderia sair. O tempo foi passando e foi acabando a comida. E a fome se instalou sobre toda a cidade. E o rei da cidade de Samaria, ele estava nervoso, chateado com o profeta. Se eu não me engano, é o profeta Eliseu. E ele disse: eu vou matar esse cara. Eu vou acabar com a raça dele. Então ele foi até onde Eliseu estava. Quando ele chegou, Eliseu disse para ele: ei, calma. Amanhã, por esses dias, a nossa sorte vai mudar. Amanhã por esse horário, desculpa. Amanhã por essas horas, nós vamos ter o que comer. Nós vamos nos fartar. E tinha um homem que estava bem do lado do rei. Ele olhou assim: você está louco? Você não está vendo o que a gente está vivendo? Nem se as janelas do céu se abrissem, isso ia acontecer. Aí Eliseu disse: olha, pois bem, você vai ver, mas você não vai comer nada. Você já pensou? Você vê um milagre, mas por causa da incredulidade, você não poder experimentar, você não poder usufruir daquilo que Deus está proporcionando, porque você escolheu duvidar, porque você escolheu ficar com seu coração duro, achando: isso é conversa, isso não existe. Pois bem, no dia seguinte, a palavra diz que do lado de fora da cidade tinha 4 leprosos. Está escrito em 2 Reis, no capítulo 7. Olha o que o oficial disse. O oficial em cujo o braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você verá com seus olhos, mas você não comerá coisa alguma. E então havia do lado de fora 4 leprosos, e eles começaram a conversar entre eles: ei, nós estamos aqui para morrer de fome. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Como eles eram leprosos, eles não podiam estar dentro da cidade. Então eles estavam do lado de fora da cidade. Então vamos fazer o seguinte:
Se a gente entrar na cidade, eles vão nos apredrejar, porque nós somos leprosos. Vamos lá no acampamento do exército inimigo, vamos nos render a ele, para ver se rola pelo menos uma boquinha. Para ver se a gente consegue alguma coisa para comer. Porque se chegar lá e eles matar a gente, dá na mesma. Porque se ficar aqui, a gente vai morrer do mesmo jeito. Vocês entenderam? Então lá foram eles. E a palavra diz que quando eles chegaram no acampamento do inimigo, estava tudo vazio. Não tinha ninguém. E estava lá todas as armas, todas as roupas, todos os objetos de valor, toda a comida. E eles chegaram lá, começaram a comer. Aí foram no outro lugar e começaram a comer. Pegaram as armas, pegaram as roupas. Uau, olha! E por que eles chegaram lá? Porque enquanto eles estavam indo, a palavra diz que Deus, Ele confundiu a cabeça do exército inimigo. E o exército inimigo começou a ouvir barulho de carros, de um exército vindo contra eles. E eles começaram a se perguntar, ei, será que o rei de Samaria se juntou com outro rei e está vindo contra a gente? Vamos dar no pé. Corre, negada. Aí todo mundo saiu correndo. Eles estavam tão apavorados que eles não pegaram as armas, eles não pegaram as coisas dele. Ficou tudo lá no acampamento. Esse é o tempo onde Deus ele vai confundir o inimigo. E você só vai chegar lá para pegar aquilo que é seu, aquilo que Deus já preparou para você. Aí lá em 2 Reis 7, enquanto eles estão lá desfrutando, comendo daquele momento gostoso, um sonho na vida deles. Eles disseram para os outros, olha, nós não estamos agindo certo. 2 Reis 7, 9. Este é um dia de boas notícias e nós não podemos ficar calados. Se nós esperarmos aqui até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente ao rei contar tudo o que aconteceu. E eles foram. Mas eu achei interessante aqui, esse é um dia de boas notícias. E nós não podemos ficar calados. É por isso que Deus está falando para você, esse é um tempo de boas notícias. E eu não poderia ficar calado. Eu não poderia guardar isso para mim. Deus ele tem para você, para sua casa, para sua família. Boas notícias, boas novas. Aleluia. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Lembra daquele oficial que não acreditou na palavra que o profeta disse? Quando aqueles leprosos chegaram, contaram para o rei. O rei comunicou para o povo todo. E todo mundo saiu correndo atrás da comida. E aquele oficial ele ficou responsável por ficar lá no portão, organizando as coisas. Só que o povo passou com tanta pressa, que acabou pisando sobre ele. E ele morreu. Ele viu, mas ele não usufruiu, por causa da incredulidade. Nós temos que ter cuidado com a falta de fé, com a incredulidade. O inimigo está dizendo, ei, não vai acontecer nada, o cenário está do mesmo jeito. Escolha ficar com a palavra de Deus. Escolha ficar com aquilo que Deus está dizendo. Porque é isso que vai fazer, é isso que vai separar os homens dos meninos. É isso que vai dizer como vai ser os seus dias daqui para frente. Tá, eu peguei a palavra, mas nada aconteceu. E o diabo continua dizendo aqui que vai ficar do mesmo jeito. Ei, eu vou agarrar a palavra, eu não largo. Esse é o tempo favorável, esse é o tempo do favor de Deus. E eu vou ver coisas grandes acontecendo na minha vida. A obra que está sendo feita vai ser realizada. E eu também vou ajudar financeiramente. Eu creio que eu vou dar grandes quantias. E vai ser como aquela viúva, eu vou ajudar e ainda vai sobrar para eu viver bem, para eu passear, para eu viajar, para eu curtir com a minha família. Porque esse é o tempo favorável de Deus sobre a minha vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos ter cuidado com a incredulidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é interessante que o versículo diz, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, desculpa. Mas em Romanos 12, 3 diz que Deus ele já colocou em nós uma fé, uma medida de fé. A fé do próprio Deus. Então como assim? Eu tenho fé. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se eu já tenho fé, então eu estou agradando a Deus. Não.
Porque Tiago diz que a sua fé sem obras, ela é morta. Então não adianta nada Deus ter colocado em você uma medida de fé, se você não pega a palavra e não pratica. Se você não pega a palavra, aquilo que Deus está ministrando para você, aquilo que alguém entrega para você, ou aquilo que você ouve aqui do púlpito, e você não coloca em prática, se você não levar a palavra de Deus a sério, você não está agradando a Deus, porque você não está colocando a sua fé em ação. Nós precisamos pegar essa palavra, acreditar, crer que realmente é Deus falando. A fé, tem um versículo, Romanos 11. Hebreus 11, estou confundindo Hebreus com Romanos. Hebreus 11, na versão NVT, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos. A fé mostra a realidade. Talvez você está vendo uma realidade totalmente diferente daquilo que eu estou ouvindo hoje, daquilo que eu estou dizendo hoje para você. Como assim esse negócio de tempo favorável, coisas acontecendo de forma mais leve, rápida? Não é isso que eu estou vendo na minha vida, não. Mas a fé mostra a realidade. Que realidade é essa? A realidade da palavra. Não é a realidade daquilo que está na sua frente, das circunstâncias, mas é a realidade da palavra. E aí você pega a realidade da palavra e você começa a declarar, a chamar à existência as coisas que não existem, porque no mundo espiritual já é uma realidade, já é uma verdade, já existe. Então pela fé você começa a declarar, a chamar à existência aquilo que não existe. Quando Josué chegou diante das muralhas de Jericó, Deus disse para ele: olha, essa cidade aí, ó, eu já entreguei para você. Ela já é sua. Josué poderia ter pensado, olhando para as muralhas: calma aí, tem uma muralha enorme aqui na minha frente. É o que eu estou vendo. Mas ele preferiu ficar com a realidade daquilo que Deus estava dizendo. A cidade já é minha. Deus já me entregou. Não importa o tamanho do muro, não importa o tamanho do gigante que tem lá dentro, a cidade já é minha. Eu nem lutei ainda, eu não fiz nada, mas se Deus disse, já é meu. Se Deus disse, eu pego. Se Deus disse, aleluia, eu danço sobre isso. Se Deus disse, eu me alegro sobre isso. Se Deus disse, eu saio correndo feito um louco na igreja e não estou nem aí com o que vão pensar de mim, eu dou risada. Eu levanto as minhas mãos, porque se Deus disse, já é uma realidade. E eu fico com a realidade da palavra de Deus. Os muros estão em pé, aleluia, nada aconteceu, mas eu já estou celebrando, porque já é uma verdade. Aleluia, já é uma verdade. Se coloque de pé neste momento. Já é uma realidade. O tempo favorável já começou. Já começou. E Deus está falando para você: ei, o trem está passando, entra logo nesse trem. Ele vai te levar para uma nova estação, chamada abundância, chamada favor de Deus, chamada, aleluia, bênção sem medida. Esse é o tempo favorável para a sua casa, para a sua família. Você crê nisso? Aleluia. É o tempo do sobrenatural. Deus está fazendo algo novo. É o tempo de milagres extraordinários. Aleluia. Tinha um homem aleijado na porta do templo. E ele era colocado lá todos os dias. Até que um dia ele viu Pedro e João. E Pedro e João deu para eles uma palavra. Não deu para eles mais uma esmola. Então Pedro disse: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta-te. E aquele homem se levantou. E a palavra diz que ele começou a pular. E ele começou a entrar dentro do templo pulando e andando junto com... E as pessoas que vinham ali todos os dias começaram a se perguntar: o que aconteceu com você? Por que você está agindo dessa forma? Eu acabei de passar ali, você estava na sarjeta, esquecido, pedindo esmola, agora você está aí pulando.
andando. Aleluia, as pessoas vão ver você entrando aqui de maneira diferente, celebrando, pulando. Por causa de uma palavra. Pedro disse, levanta-te, e aquele homem pegou aquela palavra. Existe muita diferença entre você ouvir o que foi dito no domingo pela manhã, o que está sendo dito agora, e ir para sua casa e viver a sua vida. Mas quando você pega a palavra, quando você agarra aquilo que está sendo dito, quando você crê com o seu coração, e você começa a confessar com a sua boca, aleluia, as coisas têm que acontecer. As coisas têm que acontecer. Feche seus olhos, levante suas mãos. Esse é um tempo favorável de Deus sobre as nossas vidas. Tempo que vamos viver coisas extraordinárias. Aleluia, eu não vou me assustar quando eu ver você com um carro novo. Eu não vou me assustar quando eu ver você contando que aquilo que estava parado, aleluia, você conseguiu destravar, que as coisas aconteceram. Eu não vou me assustar quando você dizer, olha, eu consegui comprar a minha casa, olha, aquilo que estava retido, aleluia, Deus liberou, a causa na justiça foi liberada, foi ganha. Porque eu sei que Deus, Ele está, aleluia, nos colocando nesse tempo. E é a vontade dEle que você prospere, que você avance, para que você seja um braço, aleluia, para o que Deus está fazendo, aleluia, lá no novo templo. Aleluia. Ela disse, se acostume com cifras de milhões. Não haverá restrições para tudo aquilo que nós iremos fazer. Ela disse ainda recursos vindo de todos os lados. Ela disse que seria um tempo aprazível de Deus para nós, onde muitos iriam prosperar. Ela disse que Deus iria fazer recursos chegarem nas nossas mãos, para que o reino fosse promovido. Você tem que agarrar essa palavra, amados. Você tem que celebrar diante dessa palavra. Você tem que se alegrar, como alguém que já está vivendo. Aleluia. A sua dança é a mesma coisa daquela mulher indo pegar as vasilhas. Ei, me dá vasilha aí, eu não tenho nada em casa, mas eu quero. Me dá vasilhas, porque mesmo com pouco azeite, ela tinha pouco azeite, mas ela tinha uma palavra. O que eu tenho não é suficiente. O recurso que eu tenho não dá para suprir, mas eu tenho uma palavra, e isso basta. Isso já é suficiente para que as coisas mudem. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aleluia, o que o Senhor vai fazer na nossa vida. Aleluia. As pessoas olharão e dirão, grandes coisas tem feito o Senhor, aleluia, pela igreja Verbo da Vida Arujá, por isso eles estão alegres, aleluia, a nossa boca se encheu de riso, de celebração, de júbilo, porque o Senhor mudou a nossa sorte, aleluia. A porta se abriu, amados, mas é você que decide entrar, com passos de fé, de obediência. Deus, eu não estou vendo, mas estou crendo, aleluia, a muralha está aqui, mas eu estou marchando ao redor dela, eu estou marchando, aleluia, eu estou marchando, e enquanto eu estou marchando, o Senhor está fazendo aquilo que eu não posso fazer, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Declare tempos de abundância.
na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, aonde eu for, por onde eu passar. É o tempo favorável de Deus. Aleluia. De refrigério, de alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra, estão chegando. Já estão chegando. Aleluia. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Glória a Deus, diga na minha casa. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Aleluia. Pega essa palavra aqui, ó, Amós 9:13. Diz assim: é verdade, agora não vai demorar muito. É o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Aleluia. Uma coisa atrás da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que você olhar, verão bênçãos. Bênçãos vindo, aleluia, jorrando como vinho sobre as colinas. Aleluia. Pega essa palavra, irmão. Corra com essa palavra. Você não vai entender. Aleluia, como assim? De repente começou a fluir. Aleluia, porque já não é pelo seu braço, mas é pelo Espírito de Deus. É na força do Senhor. A batalha não é sua, mas é do Senhor. É assim, aleluia, que acontece quando o tempo é favorável.
Aleluia! Não é do seu jeito, é do jeito dele. Aleluia! Obrigado, Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu creio em grandes testemunhos. Grandes testemunhos. O inesperado, aquilo que, aleluia, ninguém esperava, aleluia, da sua parte. Como assim você conseguiu? Você chegou neste lugar. O que é que você fez? Você vai dizer, foi Deus. Só podia ter sido Deus. E eu quero convidar você que está aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Esse é o seu dia. Não perca a oportunidade. A palavra diz que você precisa confessar com a sua boca, crendo com o seu coração, e então você será salvo. Se você está aqui e ainda não fez, aleluia, essa oração de confissão, de rendição a Jesus, eu quero te convidar nessa noite, para você experimentar da bondade de Deus sobre a sua vida. Eu preciso que você dê um sinal com a sua mão, para que eu possa estar orando com você. Alguém quer receber Jesus nessa noite? Alguém que talvez se afastou por um tempo, não importa o motivo, o porquê. Mas hoje também é o tempo oportuno de você voltar, de você retornar. Dê um sinalzinho com a sua mão. Alguém? Vamos, não tenha medo, não tenha vergonha. Deus está sinalizando para você hoje, é seu dia. Amém? Ninguém? Se você está com alguma dor, com alguma enfermidade, você também pode estar vindo aqui. Nossos conselheiros estarão orando com você. E cura vai fluir no seu corpo. Então, se você precisa de oração para cura, você também pode estar vindo aqui na frente. Temos aqui alguns pedidos de oração. Pelo Henrique, pela Luísa e pelo Sérgio. O Sérgio está internado na UTI. Ele teve um início de infarto. A Luísa está internada com diabetes. Ela perdeu um rim. E o outro está comprometido. O Henrique está com câncer no fígado, em estado terminal. Amém? Nós iremos orar. Temos alguém que quer aceitar Jesus. Aleluia! Amém. Glória a Deus pela sua vida. A irmã pode estar vindo orar, por favor. Aleluia! Glória a Deus. Ótima escolha, decisão perfeita. Sua vida nunca mais será a mesma, amém? Mais alguém quer aproveitar a oportunidade? Nós estaremos orando, mas fique à vontade para estar vindo aqui. Amém? Então nós vamos estar orando por esses pedidos de oração, por esses nomes, Henrique, Luísa e Sérgio. Feche seus olhos neste momento, estende as suas mãos. Pai, nós queremos colocar cada um desses diante de Ti. E como igreja do Senhor, nós nos levantamos concordando, declarando, ligamos aqui na terra, aleluia, e já está sendo ligado no céu, curados em nome de Jesus, libertos em nome de Jesus. Toda enfermidade, tudo aquilo que o médico disse que não tem mais jeito, nós nos levantamos como intercessores e dizemos, cura se manifestando agora em nome de Jesus. Obrigado, Pai, está feito. Aleluia. Você pode se assentando, amém? Temos aqui alguma literatura para indicar. O livro de Kenneth W. Hagin, Gera Expectativas, amém? Outro livro de Kenneth Hagin, A Glória de Deus. E um livro também do apóstolo Bud, fundador do nosso ministério, O Melhor dessa Terra. Amém?
que você possa estar passando lá na nossa livraria e pegando esse material que com certeza irá abençoar a sua vida. Amém, Pastor Lucas? Glória a Deus. Aleluia.